10h19, Manhã Bandeirantes está de volta. Você ouvinte que nos acompanha todos os dias, deve lembrar que na semana passada a gente falou bastante, um programa dedicado a uma situação de um casarão na Bela Vista, que já estava ali sustentado por vigas de ferro, já estava para cair há algum tempo, aparentemente, alguns pedaços começaram a soltar. Os moradores do prédio ao lado ficaram preocupados, a saída de carros foi fechada porque poderia mesmo desabar um pedaço desse casarão que é tombado. E ninguém sabia exatamente o porquê que não se poderia, entre aspas, destombar aquele imóvel para conseguir demolir. Nós conversamos com algumas autoridades naquele dia, inclusive, que disseram: vamos defender a demolição. Ana Paula Rodrigues está aqui com a gente para trazer essa informação. O martelo agora está batido. Vão demolir em quanto tempo, Ana? Bom dia. Pelo menos 20 dias é essa previsão que a gente tem. Bom dia aqui a todos. E eu imagino como devem estar aflitos, né? Os moradores do prédio vizinho, que pode ser atingido caso esse casarão ceda, né? Entre em colapso, porque está chovendo muito em São Paulo hoje. Começou a chover ainda no fim da madrugada e a chuva simplesmente não para. E não é só garoa, é uma chuva consistente, grossa. E foi durante um temporal, com muito volume de água, que uma parte desse casarão cedeu. Esse casarão é centenário, está construído na rua Arthur Prado, lá na Bela Vista, e há muito tempo, como você disse, Lopato, já estava escorado ali com escoras de madeira, de ferro, para não tombar completamente. E de acordo com o Departamento do Patrimônio Histórico, como era considerado patrimônio da cidade de São Paulo, nada poderia ser feito ali sem que houvesse a decisão da prefeitura, o que atrasa muito sempre, né, também reformas e até demolição. E sem manutenção, esse casarão foi se degradando, até que há cerca de 10 dias, partes da lateral direita desse imóvel acabaram caindo. E aí esse casarão ficou inclinado para a esquerda e, se ceder, cair para dentro de um prédio vizinho a ele, no terreno vizinho. Por isso, desde então, desde que essa ameaça de colapso mais iminente começou, a garagem está interditada, né? Então os carros não entram e nem saem por aquele pedaço, e uma janela de um dos apartamentos, um dos quartos, também está interditado, porque se cair, o casarão atinge esse pedaço desse prédio residencial. Ontem, a subprefeitura da Sé mandou para o Departamento Histórico aqui de São Paulo, para o DHP, um laudo que foi obtido pela própria subprefeitura da Sé, indicando que a demolição deve ser imediata devido ao risco de colapso do edifício. E o DHP respondeu rapidamente, confirmando que a situação do prédio é irreversível e dando a autorização para a demolição. E aí ontem, no fim do dia mesmo, representantes da prefeitura conversaram com os moradores do prédio lateral, né, que corre o risco de ser atingido, para explicar como é que vai funcionar esse processo, em quanto tempo esse casarão deve ser demolido, e para explicar que até lá é necessário que as interdições no prédio continuem, né? Da garagem e desse apartamento do quarto andar da rua Arthur Prado. 20 dias a gente fala nesse prazo porque a prefeitura, em paralelo, enquanto aguardava uma resposta do DHP, já estava em busca, já começou o processo para contratar uma empresa que faça a demolição desse casarão. E eles imaginam que de 15 a 20 dias já devam ter tudo isso pronto, sem nenhuma intercorrência acontecer no meio do caminho. Então essa é a previsão para que o serviço de demolição desse casarão comece por lá. Só para dar as datas certinhas, a gente está falando de um casarão construído em 1913, mas que não era habitado desde a década de 80 e nesse tempo não vinha recebendo manutenção. Então, por isso, acabou se degradando e virou um risco para os moradores ali do bairro. E tava escrito que isso aconteceria. Acho que agora, inclusive, na sua primeira declaração após os vetos que fez a lei de zoneamento, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, se posicionou dizendo que, apesar de não autorizar que os vereadores possam decidir em relação ao tombamento de imóveis, ele vai criar uma nova legislação mais rápida e mais clara para que o Compresp continue com essa decisão em mãos, mas que seja mais
óbvio para todo mundo o que vai acontecer e qual a situação de cada um dos prédios. Porque esse aqui, as imagens assustam, né? O prédio tá parecendo a Torre de Pisa, né? Já tá de lado, assim, tombando literalmente pro lado do prédio ali, muito perigoso. A gente trouxe aqui, naquele dia, um relato da síndica do prédio, dizendo a Maju que 3 famílias, com medo, já tinham deixado, mesmo sem orientação, o prédio, porque falaram, vai que acontece alguma coisa e cai pra cima de mim aqui. Acho que eu faria o mesmo, inclusive. Porque, assim, tem um quarto, mas é bem perto, né? É um corredorzinho só ali que a gente consegue observar. É o espaço direitinho para metros. passar um carro de passeio, assim, para ficar explicado para o nosso ouvinte. O espaço entre esses 2 prédios é a saída da garagem, por onde passa um carro de passeio. Então tá muito coladinho. Agora, é uma grande gelada, é uma fria você ter um imóvel tombado pelo patrimônio histórico, né? Porque se você tiver, você não vai conseguir reformar, você não vai conseguir fazer melhorias, você não vai conseguir comercializá-lo, não vai conseguir nada, porque fica tudo parado lá. E é isso que a Câmara tentou fazer, tentou de alguma forma mudar. Não sei se da melhor forma, não sei se seria realmente uma decisão para, num âmbito político, os vereadores tomarem. Mas, de qualquer forma, não pode ficar do jeito que está. Do jeito que está, não há incentivo nenhum para tombamento de imóveis e, portanto, o resultado é o oposto do que se esperava na manutenção do nosso patrimônio histórico. As pessoas degradam os imóveis antes que eles sejam tombados, mexem nos imóveis antes que eles sejam tombados, exatamente para quando chegar o patrimônio histórico já não poder fazer mais nada. Exatamente. Eu concordo 100% com o Sabino. Era até uma discussão que a gente tinha e perguntamos, né, a um membro do Compresp, lembra, Sabino? O porquê que alguém vai querer ter um imóvel tombado hoje? Você não consegue vender muitos em localizações ótimas, com terrenos gigantescos, ou seja, para ter a grana de chegar lá e comprar, muito provavelmente uma incorporadora, uma construtora, e que não pode mexer no prédio, então não tem como subir um novo edifício, por exemplo, então também não tem interesse, e você fica com esse elefante branco na mão e tendo que gastar do seu bolso para manter. Por isso que a condição chega a esse nível, né? Não, e que fique claro, ninguém é contra que haja, de alguma forma, uma política de preservação do patrimônio histórico. Por favor, não. Infelizmente, São Paulo já perdeu grande parte desse seu patrimônio histórico, ao contrário de cidades europeias, por exemplo, mais antigas do que São Paulo e que tem lá prédios antigos e muito bem conservados. O problema é a forma e a política de preservação Você hoje tem aqui da incentivo, cidade. né? É incentivo e uma política efetiva e correta. Essa é a questão. A gente viu pouca coisa nesse sentido dar muito certo. Eu queria só destacar uma que deu bastante certo, que foi a Vila Itororó, né, Sabino? Que é uma construção também histórica, tombada, e que quase colapsou, né? Já tinha, inclusive, algumas partes que estavam condenadas, mas aí vieram com um projeto muito interessante, deu para reformar algumas áreas, algumas outras ali dentro da Vila Itororó mesmo, que era uma vila onde trabalhadores de uma vila operária, né, moravam. Uma parte está realmente condenada, não tem como fazer, então ela está isolada para não ter nenhum acidente. Agora o resto foi reformado e lá recebe shows, vários eventos, várias festas e colocou ali esse pedaço da Bela Vista, que é aí pertinho, inclusive, de onde a gente está falando desse casarão, num cenário cultural bem mais interessante. Agora, esse pedaço da Bela Vista, do Bexiga, principalmente, tem muito casarão nessa mesma condição. É só dar uma volta por lá que você vai ver. Alguns já estão sem a parte da frente, outros estão isolados já por tapumes, mas são muitos os imóveis que estão abandonados nessa região. Obrigado, Ana. Valeu, gente. 10h27.